Vamos então fazer o paralelo com o Peaky Blinders, Bora. do que tem de ficção e o que tem de história real, e depois a gente vai para algumas coisas de atualidades também. Beleza. Peaky Blinders. Os Peaky Blinders existiram na vida real, porém, o timing da série tá diferente. Por que eles fizeram isso? Eu acho que eles queriam sair um pouco daquela monotonidade. O que acontece? Os Peaky Blinders reais estavam em atividade no final do século XIX, 1880, e no começo do século XX eles já estavam acabando. Justamente porque nessa época a lei britânica começou a ser mais rígida, começou a aparecer mais, eles conseguiram domar mais o interior da Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos também com o Velho Oeste. Foi mais ou menos nessa mesma época. Então, tipo assim, os Peaky Blinders seriam mais ou menos no Velho Oeste do Reino Unido. Mas a série não, ela desvia isso pra depois da guerra. Depois da guerra, cara, era difícil você achar gangues. Mesmo em Birmingham, que é até hoje uma cidade violenta, era muito difícil você achar gangues tão organizadas. Primeira Guerra. Isso, Primeira Guerra. Segunda, então, nem se fala. Depois da Primeira Guerra quase acabou, segunda, basicamente acabaram as gangues. E outra coisa, as gangues de Birmingham, o Peaky Blinders, ela vende, assim, os caras bem vestidos e tal. É um pouco triste, mas na verdade, era... porque você fala... Muita gente se vê assim, mas aquelas eram pouquíssimas das gangues. Os próprios Peaky Blinders, os verdadeiros Peaky Blinders, eles não eram assim. Eles eram normalmente pessoas mais novas, eram menos de 30 anos, 20 a 30 anos, e eles eram pessoas de rua que roubavam as pessoas da Inglaterra e pouquíssimas armas. A Inglaterra, inclusive, até hoje também é um país que tem poucas armas. É diferente dos Estados Unidos. Na série, todo mundo armado e tal, mas era muito roubo de faca, muito uso de faca. Então, assim, essa é uma diferença gritante. Não eram homens mais velhos, bem arrumados. Eram mais jovens. Muitas vezes tinham muitas crianças junto com os Peaky Blinders que usavam facas para assaltar outras pessoas. E também brigas de gangues aconteciam. Mas era principalmente nessa parte de facas do que armas. Outra coisa... Por exemplo, o Billy Kimber... Na verdade, assim, o Thomas Shelby... Nenhum dos irmãos Shelby existiu de verdade, né? Eles são todos invenções. O Thomas Shelby, na verdade, ele é uma junção de vários grandes líderes de... Isso é bem comum na ficção. É você pegar vários líderes e unificar num personagem pra ele ficar muito foda, tá ligado? Inclusive, o Billy Kimber, ele tem essa... o Thomas Shelby é inspirado no Billy Kimber real. O Billy Kimber que existiu. Que, inclusive, a gangue do Billy Kimber, ao contrário da série, ela ganha dos Peaky Blinders. Porque a gangue, sim, do Billy Kimber era mais estruturada do que os Peaky Blinders. Acho que eles quiseram trazer os Peaky Blinders porque a história por trás é interessante. Que é justamente assim... existiam realmente as boinas e também existiam as lâminas escondidas. Que a pique é a boina e blinders, porque aí já começa um pouco a parte da ficção. Que teoricamente eles pegavam as lâminas e cegavam os inimigos. Isso não tem comprovação necessariamente científica. Mas que existiam as lâminas, elas existiram. Mas... por exemplo, uma pena também, o contexto, por exemplo, do fascismo que eles estão abordando agora, não tem nada a ver com gangues, assim. Realmente era um cenário completamente diferente. O pós-guerra e as gangues, assim, também tinham poucas relações. Inclusive, justamente no pós-guerra que começaram a cair as gangues. Que o exército se fortaleceu, assim, foi uma instituição mais utilizada, e o policiamento subsequente também aconteceu. Putz, agora eu não vou lembrar o nome, mas o irlandês, o policial irlandês que vem na primeira e segunda temporada, ele também existiu, mas ele também, ao contrário da série, ele obteve sucesso. Ele também destruiu algumas gangues lá e conseguiu também dar uma apaziguada ali no crime. Então, assim, os Peaky Blinders, eles têm um fundo de realidade, mas realmente eles puxam pra essa ficção, pra dar uma romantizada dos caras bem vestidos, que, como eu disse, era a minoria. A maioria das gangues de Birmingham eram os moleques ali que roubavam as outras pessoas, tinham poucas armas. Mas tem um contexto histórico relevante, realmente. Lá nos Peaky Blinders, eles abordam muito dessa questão das fábricas, em que as condições de trabalho não eram tão boas, não tinham muitas leis. Os movimentos sufragistas das mulheres, que também aparecem, também tem um fundo histórico. Então, assim, o contexto tá ok, mas se você pegar mais aprofundado, tem muitas coisas que destoam. Meio que eles juntam tudo no lugar só, junta né? tudo. Gangue de moleque com faquinha. Essa que é a história real. Esses são os Peaky real. Blinders. Mas e o corte de cabelo, meu? Tem um corte de cabelo? Os cortes são bem acurados historicamente. Os próprios ternos, como eu disse, também são acurados historicamente. Eles só não eram tão diversificados, não eram tão utilizados, entendeu? Mas sim, a ambientação, os veículos, as próprias armas também são bem acuradas. Tá certinho. Se a gente pegar uma galera que meio que tinha uma origem cigana ali... E foi ascendendo e se tornando mafioso na cidade, administrava ali os jogos, depois foi pro tráfico de drogas, e depois
chantageou Churchill para poder ter cadeira no Congresso, no Parlamento, isso não existiu. Não, essa última... os jogos de cavalão eram muito populares, isso existia muito, as gangues apostavam muito, a parte dos roubos também existia, mas essa parte do Churchill aparecer, dessa influência aí, realmente não tem muito fundo. Eles chegaram, assim, lógico, o Churchill nem era historicamente compatível. Não, ali, era né? sim. Era? Ele não era primeiro-ministro, ele trabalhava já pro governo britânico em gabinetes... Isso tá certinho, o cargo dele lá na época tava certo. Mas só que não tinha relação com Mas gangues. tinha poder? Não. Eram poderes poder, locais, entendeu? Por exemplo, os Peaky Blinders, eles nem chegaram a dominar Birmingham, eles dominavam certas regiões de Birmingham. Ao contrário da série, que parece que eles estão dominando quase a Inglaterra inteira. Mas não, eram grupos muito locais que focavam em algumas áreas e brigavam com outras gangues. O que é parecido, tipo, com gangues gerais, assim, né? Não teve um império, assim, que dominou e tinha ligações políticas. Isso na história britânica não tem. É um pouco diferente da história italiana. Que aí sim, inclusive também tem uma gangue, o Luca Changreta lá, também tiveram gangues italianas que foram pra lá, isso também tá certo, mas o crime da Inglaterra, eles deram uma romantizada muito maior do que realmente era. Eram realmente pequenas gangues de bairros do que realmente influenciar a política, diferente da máfia italiana, que aí é um outro contexto. Isso é uma máquina, hein, meu? Máquina? Isso é uma máquina de falar. informação. Ele é um jukebox de história. Eu expando conhecimentos. É isso, cara. Muito bom. Eu gosto muito de Peaky Blinders, viu? Vocês estão assistindo a nova Já lançou já? Não, Só que assisti, só na acho BBC, que né? uma ou duas temporadas. É bom. Assim, em série histórica, em questão de ficção, eu curto bastante. Eu acho que a série histórica mais adequada, eu acho que é Chernobyl. Aquilo ali, cara, é quase uma representação da realidade. Tirando alguns aspectos. Inclusive, em Chernobyl aconteceu isso. Tem uma cientista lá que ela serve pra representar, tipo, centenas de cientistas. Porque como é que você vai contar uma história com 100 cientistas, com vários plots, várias linhas? É muito diferente. Mas o Chernobyl eu recomendo aí pra vocês assistirem também, que é uma série... Se você quer assistir algo que é parecido com a história, é Chernobyl. Mas em questão dramática, assim, perde um pouco. Não tem jeito, né? Às vezes você... Apesar de que é muito bom também a parte dramática, mas... Peaky Blinders, na minha opinião, ganha nessa parte de dramática, de personagens, de construção de história. Inventaram, porra. Inventou uma... o cara Caralho. corta a garganta, faz um monte de coisa, tá lá de pé. Inclusive, você sabe que eu não sabia, também. né, dessas paradas do que era real, do que não era do Peaky Blinders. Eu, como diferente de você, sou um grande ignorante. Mas assim... a parte da Gillette, eu falei, isso só pode ser verdade. Porque não dá pra inventar essa coisa, entendeu? É muito imbecil, alguém tem que ter feito isso. Vai bater com boina, assim, meio... A guerrinha de... Parece... ficou... com a mão, caralho. Sim, tipo, tem evidência que eles escondiam as lâminas, inclusive na boina, mas não que eles pegavam e ficavam assim. Isso não tem evidência, pelo menos não é documentado nenhuma briga de gangue assim, dos caras com a boinazinha. Era mais na facada mesmo. Você não sabe o que tem aqui, hein? Você não sabe. Aí que inventaram o soco em inglês, né? Falaram, isso aqui não tá funcionando. Vamos botar na mão Melhor. isso.